Olá pessoal, muito bom dia, a paz do Senhor Jesus para você e também para toda a sua família. Nós estamos aqui de volta nesta oportunidade para mais uma vez estarmos aqui dando continuidade à história do povo de Israel. Nós estamos aí falando aí todos os domingos pela manhã, a partir das 10 horas, trazendo aí algumas lições importantes sobre a história do povo de Israel. E nós estamos aprendendo muito com a história do povo de Israel. Só lembrando que esta história do povo de Israel que nós estamos comentando aqui, ela é partido do princípio do livro de Josué. Nós começamos aí a falar a história do povo de Israel, dando início a partir do livro de Josué. Nós já falamos o livro de Josué por inteiro, falamos também o livro de Juízes também por inteiro, também falamos o livro de Ruth também por inteiro, e agora nós damos aqui início, já damos início também, sobre no livro também de 1 Samuel. Nós estamos aqui já dando início, e já falamos aqui a introdução do livro de 1 Samuel. Nós já falamos do capítulo 1 ao capítulo de número 3, e hoje nós vamos estar aqui comentando sobre o capítulo 4, o capítulo 5, o capítulo 6, o capítulo 7 também do mesmo livro de 1 Samuel. E hoje nós queremos trazer aqui uma temática sobre o avivamento nos dias de Samuel. Nos dias de Samuel, do profeta Samuel, e também como juiz também, ali quando Samuel começa a julgar Israel, começa também ali a liderar também Israel, claro, por intermédio do próprio Deus, porque o sistema aqui que Samuel está julgando Israel é dentro do sistema teocrático, aonde Deus o comanda, aonde Deus dá as ordens, aonde Deus manda, aonde Deus faz. E nós vemos que do capítulo 4 ao capítulo de número 7, nós vemos aí algumas dificuldades a qual o povo de Israel está inserida. Nós sabemos que Israel, desde ali dos dias de Sansão, Israel não teve sucesso ali desde os dias de Sansão. Israel se tornou escravo dos filisteus. Os filisteus vinham dominando Israel desde a época de Sansão. Um período enorme, muito grande. Israel ali, claro, comentando ali, fazendo aí algumas abominações, cometendo alguns pecados, a qual realmente Deus acaba entregando eles nas mãos dos filisteus. Então, com essa temática de hoje, o avivamento nos dias de Samuel ali em Israel, foi uma coisa extraordinária, porque
Deus levanta Samuel, Deus levanta o profeta Samuel para trazer Israel de volta ao arrependimento a Deus, porque Israel realmente estava sendo oprimido pelos filisteus. Os filisteus estavam oprimindo a Israel. Israel também estava cultuando, adorando aos deuses dos filisteus. Então Deus levanta o profeta Samuel para uma grande obra, para uma grande missão, como profeta e como sacerdote, como profeta e como juiz ali em Israel. E nós vemos ali, por intermédio de Samuel, Israel ali tem um avivamento extraordinário, porque Israel ali sendo escravo dos filisteus, muitos anos sendo escravo, e todas as vezes que Israel saía para a batalha, era derrotado. Por quê? Porque Israel realmente o deixou de seguir os caminhos do Senhor e deixou de adorar e de cultuar o seu Deus. Chega em até momento ali da vida de Israel, que eles levam a arca para, por meio da arca, ter vitória sobre os filisteus. Mas isso não é possível, porque a vitória que Israel desejava ter sobre os filisteus não vinha por intermédio da arca. A arca não tinha poder para dar vitória a Israel. Quem poderia dar vitória a Israel era o poder do Deus vivo, do Deus, o Todo-Poderoso. E nessa saída para a batalha, Israel não tem sucesso. Israel é derrotado, a arca da aliança é levada pelos filisteus para o templo de Dagon, onde está ali o Deus dos filisteus, dentro do templo, que é Dagon. Dagon seria o Deus dos filisteus, e a qual realmente esta arca fica lá por um determinado bom tempo mesmo, e Israel não adquire as suas vitórias sobre os filisteus. Então, mediante esta temática que está posta sobre o avivamento nos dias de Samuel, nós vemos realmente que Samuel do capítulo número 7, dentro do seu primeiro livro. Ali nós vemos alguns caminhos que Samuel mostra, aponta ao povo alguns caminhos para um avivamento ali sobre a nação de Israel. E Samuel, ele se demonstra ali como um grande líder e também como um grande intercessor do povo. E quando Samuel começa a mostrar os caminhos que Israel precisava seguir para retornar a ter as vitórias e derrotar os filisteus, são coisas extraordinárias, coisas tremendas. Por isso que essa temática aí, o avivamento nos dias de Samuel, que Israel o desejava, que Israel precisava novamente ter a presença de Deus na sua vida e também nas suas guerras, nas suas vitórias das guerras que tinha sobre os filisteus. Samuel começa a mostrar o caminho deste avivamento e o caminho também da vitória de Israel sobre os filisteus. Então vejamos que Deus levanta Samuel para esse propósito, para julgar a Israel e mostrar a Israel o caminho que Israel precisava seguir para ter as vitórias sobre os filisteus, a qual oprimia Israel desde os dias de Sansão. Veja que é um tempo enorme, um tempo longo que Israel via vivendo, sendo oprimido ali pelos filisteus. Então, no capítulo número 7, no verso de número 3, Samuel começa a dar o discurso, Samuel começa a falar
aos israelitas o que deveriam fazer para que eles retornassem a ganhar as guerras novamente. Porque desde o período de Sansão, que Israel não ganhava Israel não tinha vitória nenhuma sobre os filisteus. Israel não se arrependia, Israel estava adorando outros deuses, outros povos humilhando Israel. Agora Samuel é chamado por Deus para este grande desafio, para esta grande obra de juiz e também de intercessor, a qual faz ali sobre a nação de Israel. Então, capítulo de número 7, verso de número 3, são palavras de Samuel, o profeta. Diz assim: e Samuel falou a todo o povo de Israel: se quereis voltar ao Senhor com toda sinceridade, lançai fora os deuses estrangeiros e as Astarote, e dedicai o coração ao Senhor, e cultuai somente a Ele, e Ele vos livrará das mãos dos medianitas. Olha só, o caminho aqui, o método que Samuel está posto ali sobre Israel, era um método a qual esse método sendo executado, Israel começaria a ter vitória sobre os filisteus novamente. Então, qual é a primeira coisa aqui que Samuel está posto ali sobre Israel, para que Israel continuasse tendo vitória sobre os filisteus e tivesse ali um avivamento entre eles? Então, o primeiro passo aqui que Samuel realmente coloca é que eles voltassem a servir a Deus com sinceridade. Olha que coisa tremenda. Samuel coloca aqui sobre Israel os caminhos que deveria fazer, os passos que deveria fazer para ter vitória novamente sobre os filisteus. Se quiseres voltar ao Senhor com toda a sinceridade, lançai fora os deuses estrangeiros e as Astarote, e dedicai o coração ao Senhor, e cultuai somente a Ele, e Ele vos livrará das mãos dos filisteus. Então, Samuel está posto aqui o método. O primeiro método é: lançai fora os deuses estrangeiros. Olha só, é aquilo que eu falei agora há pouco. Israel, desde os dias de Sansão, não tinha vitória nenhuma sobre os inimigos, principalmente os filisteus. Mas aqui, Samuel, como juiz, Samuel aqui como intercessor, como profeta, falando aqui o que o povo deveria fazer para retornar, para ter um novo avivamento nos dias deles. Primeira coisa era lançar fora os deuses. A segunda coisa era dedicar o coração a Deus. A terceira coisa era cultuar somente a Ele. Olha só, olha o método, o caminho que Samuel está mostrando para ter um avivamento ali em Israel. Para que Israel tivesse um avivamento, que a presença de Deus invadisse os corações dele, que a presença de Deus retornasse a dar vitória a eles sobre os inimigos. E Samuel está dizendo que a única coisa que eles precisavam fazer era servir a Deus com sinceridade, era lançar fora os deuses estranhos, Outra coisa era dedicar o coração e cultuar somente a Deus. Porque não há possibilidade, é impossível servir a dois senhores ao mesmo tempo. É impossível servir a dois senhores ao mesmo tempo. Ou você serve a um ou odeia ao outro. Foi isso que Jesus deixou claro para os seus discípulos. Ninguém pode servir a dois senhores. Ou amará a um ou odiar o outro.
Não dá para servir a Deus e a Astarote, a Deus e a Baal. Não dá, isso é impossível. Mas aqui Samuel está mostrando para Israel, para o povo de Israel, o caminho do avivamento na vida deles. Era voltar para Deus com sinceridade, voltar para Ele com sinceridade, era tirar, arrancar, jogar fora os deuses estranhos, Astarote, os Baalins e outros deuses que tinha ali entre os filisteus. E depois ainda diz que dedicar ao coração ao Senhor e cultuar somente a Ele. E o povo de Israel é interessante que eles ouvem a voz de Samuel. Eles ouvem e eles fazem aquilo que Samuel estava pedindo para fazer. Eles fazem, eles colocam em prática. E o que é que acontece? Eles colocam em prática o discurso de Samuel, a mensagem de Samuel, eles colocando em prática, Deus começa a dar vitória de volta a Israel. Ou seja, começa novamente um avivamento entre Israel, por intermédio de colocar em prática a palavra de Deus novamente. Então, o avivamento, ele realmente só vai acontecer na minha vida, na nossa vida, na vida da nossa família. O avivamento, ele só vai tornar a acontecer novamente quando nós colocamos a palavra de Deus em prática. Aí o avivamento acontece, ou seja, Deus se manifesta no meio do seu povo. Então, Samuel, ele mostra o caminho do avivamento na vida do povo de Israel, porque Israel estava sendo subjugado pelos filisteus, Israel estava sendo humilhado pelos filisteus, Israel estava perdendo homens de guerra pelos filisteus, mortos na guerra, e precisava realmente ali que Samuel falasse essas verdades ao coração do povo. Então Samuel mostra o caminho, Samuel mostra o método a qual Israel deveria usar para ter vitória novamente sobre os filisteus. Então, a palavra de Deus, ela é fantástica, ela é maravilhosa. E isso na nossa vida não é diferente dentro do nosso contexto que nós estamos vivendo hoje. Nós só vamos ter vitória, nós só vamos ter vitória na nossa vida, nós só vamos alcançar os nossos sonhos, nós só vamos alcançar os nossos projetos, ser realizados, conquistados, quando nós voltarmos com sinceridade para Deus, quando nós o abandonar tudo aquilo que não agrada a Deus na nossa vida, quando nós voltarmos a adorar, a cultuar a Deus novamente. Aí acontece o avivamento na nossa vida, no nosso coração. É coisa fantástica isso. Israel coloca em prática. Olha o que é que diz ainda. Os israelitas lançaram fora os Balaíns e os Astarote e cultuaram somente a Deus. Olha só. Olha que coisa tremenda. Então, nós aplicando isso na nossa vida, nós só vamos ter uma vida novamente avivada, cheia da presença de Deus, da graça de Deus, da misericórdia de Deus, quando nós realmente jogar fora, lançar fora tudo aquilo que desagrada a Deus, tudo aquilo que não faz parte da nossa comunhão, da nossa convivência com o Senhor. Então, Deus quer derramar um avivamento na nossa vida. Deus quer derramar um avivamento novamente no nosso coração. Mas para que isso aconteça, nós precisamos dar ouvido à palavra de Deus. Seja ela de uma forma cantada, seja ela de uma forma ensinada, seja ela de uma forma pregada, mas o que nós precisamos é dar ouvido à voz de Deus e praticar. Veja aqui, Samuel deu o discurso, Samuel falou a palavra
ao coração do povo de Israel. Olha o que eles fizeram aqui, ó. Os israelitas lançaram fora os Balaíns e as Astarote e cultuaram novamente ou somente a Deus. Não dá para servir a Deus e os Balaíns, não dá para servir a dois senhores. Isso é fato. Isso é fato. Nós estamos vivendo dentro de um contexto, nesse século 21, não é tão simples e não é tão fácil, porque pelas renovações que nós estamos aí vendo, pelo novo pentecostalismo que nós estamos vendo, pela nova forma de adorar, de cultuar a Deus, que é estranheza nos nossos meios. E às vezes nós precisamos realmente fazer uma reflexão e abrir o coração para a santa e poderosa palavra de Deus. Então, eles fizeram. Ou seja, eles seguiram o método que Samuel colocou a eles para um grande avivamento nos seus dias. Então, se nós queremos ter cultos avivados, se nós queremos estar cheio da graça de Deus, da sua presença, não tem coisa melhor do que dar ouvido à voz de Deus e praticá-la, a sua palavra. Nós sabemos que a palavra de Deus, ela é viva e também ela é eficaz, ela tem poder. E é a palavra de Deus que muda o ambiente. É a palavra de Deus que faz a diferença na nossa vida e na vida da nossa família e na vida também da igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É isso que Deus quer fazer com os nossos cultos. É isso que Deus quer fazer com a nossa vida. É fazer um avivamento. Mas para esse avivamento acontecer, precisamos fazer que nem esta nação aqui fez, que nem o povo de Israel fez, que foi dar ouvido à voz do profeta Samuel. Foi dar ouvido à voz. E quando eles deram ouvido à voz, aí Deus começou a operar na vida deles. Ou seja, Deus começou a fazer que Israel vencesse os filisteus e tirasse da vida deles os jugos dos filisteus. E a qual isso aconteceu. No capítulo 7, o capítulo inteiro, vai falar da vitória de Israel sobre os filisteus. Israel possuiu de volta os territórios que pertenciam a eles, a qual os filisteus tinham tomado. Então, para nós ter vitória na nossa vida, para que nós conquistamos aquilo que está na palavra de Deus, que é as bênçãos para a nossa vida, é necessário nós voltarmos para eles, nós voltar para Deus e cultuar e dedicar o nosso coração a Ele. Então, prosseguindo o capítulo 7, verso de número 5, Samuel também disse a Israel: reúne todo Israel em Mispa e intercederei por vós junto ao Senhor. Olha só, Samuel realmente é o homem realmente a qual tinha esse desejo no coração, que o povo realmente começasse novamente a sentir a presença de Deus. Samuel tinha esse anseio no coração. Samuel está dizendo aqui para eles voltar e ficar reunidos lá em Mispa, que Samuel ia interceder por eles junto ao Senhor. Olha que coisa tremenda. E eles se reuniram em Mispa, tiraram água e derramaram diante do Senhor, jejuaram naquele dia e ali confessaram: pecamos contra o Senhor. E Samuel julgava os israelitas em Mispa. Olha só o reconhecimento deles
que tinha pecado contra Deus, tinha cultuado ao deus Dagon, Astarote, aos Baalins. Eles reconheceram aqui, eles estão dizendo, pecamos contra o Senhor. Isso é fundamental para um avivamento. É a questão do arrependimento. Se nós queremos ter um avivamento na nossa vida, que se nós queremos ter um avivamento dentro da comunidade ou da denominação que nós fazemos parte, se nós queremos ter um avivamento, o caminho se chama arrependimento. É aqui que o povo está fazendo. É isso que Israel está fazendo. Israel está se arrependendo dos seus pecados para ter um novo avivamento na vida deles. Eles estão dizendo aqui, pecamos contra o Senhor. É isso. O avivamento ele só vai retornar na nossa vida quando nós reconhecemos que nós pecamos contra Deus, que nós somos pecadores, que nós somos carentes da bondade e da sua misericórdia. Que Deus nos ajude e nos guarde e nos dê vitória na nossa vida. E quando os filisteus ouviram que os israelitas estavam reunidos em Mispa, os chefes dos filisteus subiram para atacar Israel. Os israelitas temeram quando souberam disso e disseram a Samuel: não cesse de clamar ao Senhor, nosso Deus, por nós, para que nos livre das mãos dos filisteus. Olha só. Então Samuel pegou um cordeiro que ainda mamava e ofereceu inteiro em holocausto ao Senhor. E Samuel clamou ao Senhor por Israel, e o Senhor atendeu a Samuel. Olha só. Deus atendendo aqui a Samuel, para que Deus o livrasse Israel dos filisteus. Isso aconteceu. Deus deu o livramento a Israel. Então veja que o avivamento nos dias de Samuel, na vida do povo de Israel, partiu desse princípio, partiu desses conceitos, de se chegar a Deus, de cultuar a Deus, de render o coração a Deus, de deixar, de lançar fora os deuses estranhos. Então isso foi o que aconteceu ali no povo de Israel, nos dias do profeta Samuel. Samuel julgava Israel, Samuel intercedia por Israel. Então, o trabalho que Samuel fez ali, como juiz de Israel, e como profeta, foi coisa tremendamente extraordinária. E Deus usou Samuel de uma forma extraordinária, para que trouxesse novamente o avivamento sobre Israel. Que Israel estava vivendo uma vida realmente pecaminosa. Israel estava cultuando e adorando aos deuses, os deuses Astarote e também os deuses Baalins. Israel estava cultuando esses deuses e adorando. Aí Samuel aparece com a mensagem, mostrando a eles os caminhos de uma mudança, do novo avivamento na vida deles. Então, que Deus nos ajude e nos guarde, e que nós possamos a cada dia buscar a Deus com sinceridade, servir a Deus com sinceridade, com o coração aberto, a cada dia que nós possamos servir a Deus, e que nós possamos a cada dia estar diante da sua palavra, e se arrepender a cada dia dos nossos pecados, e voltar para Deus com humildade, para que as vitórias de Deus continuem nas nossas vidas, a sua presença, a sua misericórdia, o seu amor. Porque precisamos a cada dia servir a Deus com temor e tremor, que nós possamos a cada dia ter um coração aberto a Ele, para que nós possamos a cada dia buscar de Deus a sua presença, e que nós não cessamos de servir a Ele e nem de adorar a Ele, mediante a sua palavra, mediante o seu grande amor. Que nós possamos servir a Deus a cada dia,
que nós possamos estar com o nosso coração aberto para que a misericórdia de Deus nos alcance. Tudo isso que Israel passou, Eli, morto, caiu da cadeira, os filhos de Eli foram mortos na guerra, vários acontecimentos aconteceram, mas Samuel estava lá como intercessor e também como um profeta também, e também como juiz também. E Deus usa ele tremendamente nas suas mãos, de uma forma extraordinária, porque Deus não precisava abençoar Israel, mas para que Israel fosse abençoado por Deus, para que Israel tivesse as vitórias novamente, a qual precisava ter, um novo avivamento ali entre a nação, entre o povo, precisava seguir o método que Samuel apresentou, que está no capítulo 7, verso de número 3. Samuel falou a todo o povo de Israel: se quereis voltar ao Senhor com toda sinceridade, lançai fora os deuses estranhos. A primeira coisa era essa aqui. Se vocês querem voltar ao Senhor com toda a sinceridade do coração, se vocês querem servir a Deus com toda a sinceridade do coração, se vocês querem voltar ao Senhor, então a primeira coisa é lançar fora os deuses estranhos. Lançar fora aquilo que não agrada ao Senhor, o comportamento ético, moral. Lançar fora realmente aquilo realmente que não agrada a Deus, a hipocrisia, a falsidade. Essas coisas precisam ser lançadas fora, para que nós podemos a cada dia, para que nós possamos a cada dia sentir a presença de Deus, ter um novo avivamento no nosso coração. Então, ter um avivamento na nossa vida, o primeiro passo é voltar a Deus com sinceridade. Lembra de Jó? As características ou virtude que Jó tinha. E o próprio Deus dá testemunho de Jó para Satanás. Lembra? O próprio Deus, ele dá testemunho de Jó para o próprio Satanás. Deus diz: visto meu servo Jó, homem íntegro, homem sincero, temente a Deus, que desvia do mal. Olha só, as virtudes que Jó tinha. Um homem desse era muito abençoado por Deus, porque Jó se desviava do mal, era sincero, era íntegro, temente a Deus. Desta forma, tem mais que ser abençoado. E Samuel está dizendo aqui, e Samuel falou a todo o povo de Israel: se queres voltar ao Senhor com toda sinceridade, vocês querem voltar ao Senhor com toda sinceridade? Vocês querem ter a presença de Deus? Vocês querem ter avivamento novamente? Vocês querem ser abençoados por Deus? Então vocês têm que lançar fora os deuses estranhos, aquilo que atrapalha o procedimento. E tem coisa que atrapalha o progresso da nossa vida, tem coisa que atrapalha os nossos sonhos, tem coisas que atrapalham os nossos projetos, tem coisa que atrapalha a nossa caminhada, a nossa vida espiritual, a nossa vida material. Tem coisas que atrapalham a vida conjugal. Essas coisas precisam ser lançadas fora, precisa deixado de lado. E quando isso é feito, nós só temos a ganhar com isso. Ou seja, Deus começa a abençoar, Deus começa a dar vitória, a vida começa a melhorar, a vida começa a ser mais sucedida, os projetos começam a sair do papel, os sonhos começam a ser realizados. Então é simples isso. Agora, se eu não quero, se você não quer ter uma vida com sinceridade, se você não quer lançar os deuses fora, então não tem como Deus operar nessa situação. Não tem como Deus operar. Lembra de Josué, no capítulo 24? Josué dá um discurso ali. Josué dá dois discursos. Josué dá um discurso do capítulo 23 e Josué dá um discurso do capítulo 24. Ali é os dois discursos de Josué ao povo. O primeiro discurso, Josué fala para que o povo lembrasse dos feitos que Deus tinha feito aos pais deles lá na terra do Egito.
No capítulo 24, Josué dá um discurso do povo adorar e continuar adorando a Deus. Aí no capítulo 24, Josué fala, do verso 14 ao verso 15. Josué fala, olha, eu e minha casa, nós vamos servir ao Senhor. Vocês decidem a quem vocês querem servir. Vocês não podem estar cochilando em dois pensamentos. Tem que sair de cima do muro. Ou fica em cima do muro, ou desce de cima do muro. Josué fala, pois eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então, diante desta palavra, aqui, dessa temática, desta manhã, o avivamento nos dias de Josué, nos dias de Samuel, para que acontecesse, eles precisavam disso. Lançar fora os deuses, dedicar o Senhor de coração e cultuar somente a Ele. E Ele vos livrará das mãos dos filisteus. Olha aí. Olha o que estava atrapalhando ali Israel. A vaidade, o que estava atrapalhando. A falta de humildade, não queria se arrepender, não queria voltar a Deus. Estava atrapalhando. Eles estavam sendo oprimidos pelos filisteus, porque não queria reconhecer, não queria se humilhar, adorando, cultuando ao deus Astarote, aos Baalins. Não tem como Deus abençoar. Por isso que nós vemos aí pessoas e mais pessoas sofrendo, muitas pessoas, irmãos nossos sofrendo também, irmãos que estão conosco nos cultos, nas nossas reuniões, mas não prospera, fica dando volta em volta de si mesmo, as coisas não andam. Lembra lá, ó, o povo de Israel, uma viagem que era para fazer em poucos dias, ficaram 40 dias rodando no deserto. Olha que situação. Não é isso que Deus quer para a sua vida. Deus tem coisa melhor para a sua vida. Deus não quer que você fique nessa vida rodando o tempo inteiro e as coisas não andam, as coisas não prosperam. Está na hora de você parar com isso. Está na hora de você ter uma vida abençoada, ter uma vida próspera. Mas você precisa realmente dar ouvido à voz de Deus, fazer aquilo que Deus quer que você faça, que é servir a Ele de coração, que é lançar fora os deuses estranhos, aquilo que não agrada a Deus. Então, meu amigo, minha amiga, nesta manhã, Deus tem coisas melhores para você e para a sua família. Mas você precisa dar ouvido à voz de Deus. Você precisa fazer isso aqui que Samuel falou para que o povo fizesse. Samuel aqui perguntando para o povo, olha, vocês querem vitória? Samuel está dando um discurso aqui para Israel ter um avivamento na vida deles. Samuel está dando aqui um discurso, está mostrando o caminho para ele ser vitorioso, o caminho para ele ser abençoado. Agora eles precisavam realmente seguir esta metodologia, esse método aqui que Samuel estava posto ali a eles. Olha o que Samuel está dizendo no capítulo 7, verso 3. E Samuel falou a todo o povo de Israel, se quereis voltar ao Senhor com toda sinceridade, lançai fora os deuses estranhos. Primeira coisa, lançar fora os deuses estranhos. A segunda coisa, dedicar o coração ao Senhor. E a terceira coisa, cultuar somente a Ele. Olha, Israel precisava fazer 3 coisas aqui. 3 coisas que Israel precisava fazer para que Deus livrasse deles das mãos do inimigo, das mãos dos filisteus. Eram 3 coisas que Israel precisava fazer: lançar fora os deuses, dedicar o coração a Deus e cultuar somente a eles. Olha só isso. Para que Deus livrasse eles dos filisteus. Aí o que aconteceu? Samuel fez esse discurso e o povo de Israel abraçou a palavra de Samuel e Deus deu vitória. Olha que coisa linda. Olha quando nós ouvimos a voz de Deus e quando nós colocamos em prática a sua palavra, nós só temos vitória na nossa vida. Isso é fato. Isso é fato. Se você começar hoje a lançar fora os deuses estranhos, se você começar hoje a dedicar o seu coração a Deus, se você começar hoje a cultuar somente a Ele,
Pode acreditar, isso é fato. As vitórias vão começar a chegar na sua vida. Tanto vitória material como vitória espiritual. As bênçãos de Deus vão começar a chegar na sua vida. E você vai ter vitória sobre isso. Isso é fato. Isso é maravilhoso. E diz a Bíblia que se você ler o capítulo número 7 inteiro, você precisa ler o capítulo número 7 inteiro de 1 Samuel, o livro de 1 Samuel, você vai ver que o povo obedeceu à voz de Samuel, o profeta de Deus, e Deus deu vitória ao povo mediante a obediência da voz de Samuel. Que coisa tremenda, que coisa tremenda. Quer ter vitória na sua vida? Quer ter vitória na vida da sua família? Comece hoje a obedecer a voz de Deus. Obedeça a palavra de Deus. Faça um sacrifício, faça um esforço. Deus tem coisa melhor para você e para a sua família. Eu creio nesta palavra. Eu acredito assim. Eu acredito que é pelo intermédio do meu esforço, de ouvir a voz de Deus e colocar em prática a mesma. Eu acredito assim, que as bênçãos de Deus é muito para a minha vida e tem sido muito. Deus tem abençoado muito a minha vida. Deus tem abençoado muito a minha família. Porque nós temos se esforçado para ouvir a voz de Deus e nós temos se esforçado para colocar em prática. Fazendo assim, não tem como Deus abençoar. Se você fazendo isso, pode acreditar, Deus vai abençoar você e também a sua família. Faça isso a partir de hoje. Deus te abençoe e te guarde. Um abraço, um ótimo domingo para você e sua família, em nome de Jesus.